acontece hoje. A gente conecta você com a notícia. O período de férias escolares mexe com a vida e a rotina de todos os pais e mães. A quebra da rotina e o maior tempo de atenção demandado faz muita gente rebolar para se organizar com os pequenos e também com os nem tão pequenos assim. Para os pais separados surgem outras questões. Quem fica com os filhos, por quanto tempo, como é feita essa divisão? Para responder essas e outras perguntas, o ESUV recebe hoje a advogada Mariana Escaramuça, pós-graduada em Direito, Família e Sucessões. Seja muito bem-vinda. Obrigada, boa tarde. Doutora, eu quero começar sabendo como que a gente faz essa divisão das férias. Isso segue uma regra diferente? Porque a gente sabe que tem pais que ficam, um fica uma semana, outro fica outra semana, tem gente que fica um final de semana, outro fica com a semana, outros são fins de semana alternados, e aí nas férias vira bagunça, porque quer passar Natal, quer passar Ano Novo, tem gente que faz aniversário nesse período, quer estar com o filho, e tem gente que quer fazer uma viagem que às vezes vai ficar um mês, 15 dias, 20 dias fora. Como é que negocia isso tudo? Afinal de contas, os dois pais querem ter um tempo com o filho. Então, é bom a gente começar por uma premissa, que é o fato de que essa regulamentação das férias não tem base legal. Ou seja, não existe uma legislação específica que prevê como que vai ficar as férias tanto de julho quanto de janeiro. Então, isso geralmente vem decidido em uma sentença ou numa homologação de acordo, se o divórcio, por exemplo, foi consensual entre esse casal. Então, a partir daí, a gente tem o resultado do que seriam as férias escolares dessa criança. Geralmente, existem duas hipóteses mais comuns. Uma delas é a divisão dessas férias em 50% com um genitor, 50% com o outro. Ou seja, metade das férias de janeiro fica com um, metade das férias de janeiro com o outro. Em outros casos, que eu, Mariana, acredito ser o mais seguro e o mais proveitoso para aquela criança, é dividir alternadamente janeiro com um, julho com outro. No ano seguinte, troca. Janeiro com o que ficou em julho e julho com o que ficou em janeiro. Porque isso permite que a criança passe os feriados de Natal e de Ano Novo, por exemplo, com um genitor diferente a cada ano. Uhum. E como é que negocia a família? Porque tem gente que passa, por exemplo, casamento é muito comum, né? A família da noiva passa dia 24, a família do noivo dia 25, às vezes o contrário, né? E a criança às vezes quer estar nos dois lugares. Como é que a gente divide essa estrutura, por exemplo, que não dá para necessariamente estar num acordo, porque as famílias podem de repente trocar de data. Sim, de um ano para o outro. Existe a possibilidade de tudo isso ficar previsto em um acordo de divórcio, num acordo de guarda-convivência, se os pais quiserem deixar isso delimitado. Principalmente os processos de família, eles têm uma abertura maior para que as partes consigam convergir e trazer as suas próprias regras, porque cada família tem uma dinâmica diferente. Mas, se eventualmente existir uma sentença ou uma homologação de divórcio que determine apenas um modelo estático dessa convivência nas férias, nada impede que esses genitores, se tiverem um bom diálogo, conversem entre si e se eventualmente em um ano for necessário que um genitor fique mais tempo com o filho ou que a família desse genitor vá fazer uma festa, um evento diferente no Natal ou no Ano Novo, nada impede que esse acordo seja, entre aspas, descumprido, mas, claro, com a ciência de todo mundo e com a concordância de todo mundo, para que essa criança consiga passar e viver o tempo de qualidade com ambos os genitores. E onde que entra a vontade da criança nessa divisão? Porque não dá para ser necessariamente alguma coisa obrigada. Afinal de contas, ela vai querer, de repente, fazer uma viagem com o pai ao invés de ficar com a família da mãe, por exemplo. E óbvio que isso gera desconforto entre o pai e a mãe, porque, afinal de contas, todos os dois querem o filho consigo, independente do que vão fazer. No mundo ideal, a vontade da criança deveria ser ouvida. Mas, muitas das vezes, justamente por conta desse atrito existente entre os genitores, o que prevalece mesmo é a letra da lei, ou seja, o que foi definido nesses acordos. Seria bom, até de bom senso, que os pais ouvissem o que a criança quer. Mas nesses casos, eu acredito que pese mais a vontade do genitor de ficar e de fazer com que aquele acordo previamente estabelecido se faça cumprido, né? Na maioria dos casos, a vontade da criança ela não é muito ouvida, não. Mas deveria ser. Por exemplo, em uma audiência em que vai ficar definido esses termos, a criança geralmente não é ouvida, justamente para ser poupada. Então, o ideal é que ela não se envolva a ponto de trazer algum desgaste emocional para ela, sabe? De ter essa decisão e ter que escolher entre um e o outro, por exemplo. Mas isso não acaba, de certa forma, impactando a criança quando você tem que cumprir um acordo que é uma coisa sem sentimento, né? A letra da lei, o acordo é meio sem sentimento e a criança não pode acabar ficando
refém desse acordo e que, na verdade, acaba muitas vezes vindo de uma decorrência da briga dos próprios pais, que não tem a ver com a criança, porque não, tem que ser isso, então tem que cumprir porque você assinou, porque você está querendo tirar o que é meu de direito. E eu super entendo, porque faz sentido, é uma dor no coração de quem te abandonou, quem fez alguma coisa ruim com você, né? Difícil, muitos dos casos não é em comum acordo. Às vezes, se isso fosse feito com um pouco mais de olhar para a criança, facilitaria a vida dos dois, inclusive. Concordo. Durante um processo de divórcio, seja ele homologado por sentença, ou seja ele um acordo entre os pais ou então uma sentença em que o juiz define como vai ficar essa situação, a criança ela pode ser ouvida por uma equipe multidisciplinar. Essa equipe multidisciplinar, ela é composta por psicólogos, assistentes sociais. Essas são as pessoas, as figuras capazes de extrair dessa criança a vontade dela sem que ela se sinta pressionada perante um juiz. Então, nesses casos, sim, a criança pode ser ouvida na hora de delimitar esse acordo. Mas eu acredito que a sua pergunta seja mais voltada ao pós. A dinâmica mesmo, né, no dia a dia do funcionamento. Eu acredito que seja o caso de partir do bom senso e da sensibilidade dos genitores, de entender que aquela relação que eles construíram é eterna. Então, se você tem um filho com alguém, você tem que minimamente ter o mínimo de diálogo com essa pessoa e conseguir convergir nas ideias, porque o que se prima, o que se preza é o bem-estar daquela criança. Então, nesses momentos, eu acredito que a sensibilidade desses genitores tem que falar mais alto do que qualquer divergência. É como se fosse uma sociedade ali, né? Uma sociedade eterna. Como que o acordo precisa ser feito? Se a gente combinou X para as férias, eu preciso anexar um papel com o juiz ou verbalmente já está válido? Olha, se esses dois genitores estão de fato em comum acordo, tem uma abertura tranquila de diálogo, conseguem conviver, não há necessidade disso ser informado ao juízo. Se eles estão ali decidindo juntos, o que geralmente acontece quando a guarda é compartilhada, se eles decidem juntos sobre essa dinâmica, não tem necessidade nenhuma disso ser posto a juízo para apreciação. Agora, se eu sou uma genitora e eu tenho um conflito em relação a esses pontos com o pai do meu filho ou a mãe do meu filho, eu posso sim colocar isso na frente de um juiz e informar, olha só, eu tô querendo modificar essa cláusula de convivência, eu tô querendo modificar essa dinâmica de férias escolares, porque não tem funcionado por tal e tal motivo. Então, você pode sim pedir apreciação jurisdicional em relação a este ponto. Mas não necessariamente toda vez que vocês mudarem um pouquinho esse acordo, isso precisa passar por um juízo. Até porque a justiça tem outras coisas para cuidar. Até porque a justiça tem outras coisas para cuidar, isso engessa a relação. O tempo do judiciário não é o nosso tempo, então geralmente a gente demora um pouquinho para receber algumas decisões, mesmo que liminares. Então, isso tem que estar muito bem organizado e dialogado entre os genitores. Se tiver, ótimo. É o ideal que seja assim. No caso de uma viagem para fora do estado ou para fora do país, como é que fica essa relação? Precisa do outro lado autorizar? Não precisa? Quais são as questões que se levantam, principalmente para uma viagem internacional, que pode correr o risco de repente, ir e não voltar? Né? Como é que fica essas questões? Essa é uma dúvida muito comum. Para viagens no território nacional, não tem necessidade de autorização do outro genitor. Autorização formal. Mas é óbvio que você tem que avisar para aquele genitor, pelo menos, que seu filho, né, tá indo passear, tá indo para um outro estado, para casa de algum parente. Então, não é necessário uma autorização formal para isso. Agora, se você está levando essa criança para o exterior e você possui uma guarda compartilhada ou até mesmo uma guarda unilateral, é necessário uma autorização. Então, e aí independe do tempo, por exemplo. Independe do tempo. Se eu vou passar um final de semana ou se eu vou almoçar ali e volto, precisa ser informado. Informado assim, formalmente, se isso for no território nacional. Se você sair do país, se você sair do Brasil, aí sim a gente precisa de um documento formal autorizando essa viagem. E esse documento ele precisa ser registrado, a firma em cartório, tudo direitinho. É um formulário que você preenche, você colhe a assinatura do outro genitor, registra isso em cartório, porque a maioria das companhias aéreas pedem esse documento na hora de viajar. E aí, né, nessa questão de viagem, tem limitação de tempo? Não tem? Não existe nenhuma limitação de tempo. É apenas a informação e o prazo, né? Você informa para o genitor quanto tempo vai ficar e aí você segue sua viagem tranquilamente. Quando a gente pensa nessa questão de férias, entra também o acordo da pensão alimentícia.
continua tendo que receber a criança independente? Porque vai ficar com o pai que paga a pensão ou com a mãe que paga a pensão. Tem que continuar pagando normalmente. A pensão alimentícia não se modifica com as férias escolares. Ela continua vigendo normalmente nos termos que foi acordado inicialmente. Até porque Nada tem muda. escola que continua tendo mensalidade, tem lugar onde ele mora que continua... Vida que né? segue. Os gastos ordinários, que são os objetos dessa pensão alimentícia, continuam os mesmos. As férias escolares, elas possuem gastos extraordinários, que inclusive podem ser combinados de serem divididos entre os genitores 50-50. Mas os ordinários, que são as despesas comuns daquela criança, elas continuam se mantendo. E aí, quando a gente pensa em todo esse deslocamento de férias, qual a melhor forma dos pais se portarem nesse sentido? Porque nem sempre tem uma conversa tão aberta, nem sempre tem uma conversa tão simples assim, mas em algum momento eles precisam sentar para acertar essas coisas. Como é que se faz? Precisa estar junto com algum advogado, como testemunha, pode ser alguém da família. Como é que se faz para que esse acordo possa ser feito de uma forma mais amigável possível num casal que talvez não tenha uma relação tão boa assim? Nos casos em que esses casais eles não possuem um diálogo tão constante e tão efetivo, é ideal que esse casal esteja presente na figura de talvez um mediador, um advogado de confiança daquela família, para que eles consigam concatenar as ideias e chegarem num denominador comum. Existe, inclusive, a figura desses mediadores extrajudiciais. Muitos advogados têm essa competência, inclusive são certificados, que podem fazer essa atuação de mediar, claro que com a participação efetiva de ambos os genitores, mas fazer com que eles sozinhos cheguem numa conclusão e num acordo em relação a essa criança. Claro, isso se houver um conflito, um atrito muito grande, né, entre esses genitores. Fora isso, se a relação for boa o suficiente para um diálogo aberto, não há necessidade nem disso. O que eu tô colocando aqui também é um pouco daqueles pais e mães que muitas vezes estão ainda na briga, principalmente nos momentos iniciais, porque acredito que com o tempo a relação melhora, mas tem uma briga inicial de pedir a pensão alimentícia, que às vezes é acordada, mas muda no meio do caminho, e aí gera chateação, óbvio que gera. Tem a questão de separação de bens, em alguns casos, separação de bens que são complicadas, porque tem objeto que às vezes vem de herança, que não está resolvido e atrasa a separação. Às vezes tem a questão de mudança de nome, que um lado quer, o outro não quer. Então tem uma série de questões ali envolvidas que muitas vezes faz com que pelo menos os primeiros anos seja um diálogo um pouco mais truncado, para não falar mais difícil. O diálogo realmente ele pode ser dificultado de várias formas. Mas se a gente estiver falando de um processo judicial em que um dos objetos é a pensão, a guarda e a convivência, geralmente a primeira decisão desse processo é justamente definindo esses pontos. Porque é uma criança, a gente está falando de uma vida, de um menor de idade que precisa dessa tutela, tanto dos pais quanto do Estado, né? A gente fala que a Constituição ela preza pelo melhor interesse dessa criança. Então, a primeira decisão de um processo dessa natureza é justamente fixando esses pontos. Fixando a guarda, fixando como vai se dar a convivência e a pensão alimentícia. Após essa decisão, aí sim são decididos outros pontos, né, desse divórcio. Questão patrimonial, questão de nome, enfim, o processo segue. Mas a gente sempre busca, a gente sempre pede uma decisão liminar para que essas questões fiquem definidas de pronto, para que esse menor seja amparado, pelo menos nesse momento processual. Até porque a vida não vai parar esperando a decisão. A vida não para, a criança precisa disso, precisa dessa segurança. Então, é isso que se busca inicialmente no processo com esse tipo de atores, né? Com esse tipo de figuras. E no caso de férias, saímos, fomos, sei lá, para um passeio na praia, fomos num parque aquático, fomos num parque de diversão, teve algum acidente com a criança, de repente ficou hospitalizada por algum motivo, ou quebrou um braço, quebrou uma perna, teve que levar ponto. Como é que fica esses acordos quando acontecem essas intercorrências? Porque mal bem criança, ela vai brincar, pode bater num lugar, pode acontecer um monte de coisa e é normal da criança. Pois é uma circunstância da vida que todos nós estamos sujeitos, né? Então você não pode imputar um genitor uma situação dessa, até porque eu acredito que no mundo normal o genitor também está sofrendo tanto quanto o outro, né? Por essa situação. Então não existe nenhuma punição para esse genitor que passou por esse momento com a criança.
criança. Mas pode, por exemplo, fazer com que o acordo que estava indo super bem na conversa, no dia a dia, fique mais truncado? Porque Pode estremecer, com certeza pode estremecer. Mas para que esse acordo se modifique, é necessário um provimento judicial também. Então, o simples fato de um acontecimento extraordinário resultar num acidente ou algo desse sentido, não é motivo para alteração dessa sistemática. Essa sistemática só pode ser alterada com fortes indícios de que não tem funcionado, de que está dando errado, principalmente para a criança, e com o provimento jurisdicional definindo isso e alterando isso. E pro resto do ano também, uma troca de final de semana, uma troca de semana aqui e ali, também pode ser feita na conversa, tudo tudo depende do bom senso tranquilo. da conversa. O ideal é que seja assim, porque a vida dessa criança não pode sofrer entraves tão severos pelo simples fato dos genitores não conseguirem dialogar. É isso. E assim a gente vai ficando por aqui, desejando, claro, boas férias para todo mundo, inclusive para as crianças. Mariana, muito obrigado. Eu que agradeço. Fique aí à vontade para divulgar como a galera chega em você. Se precisar de uma ajuda, precisar de um conselho nessa hora, como é que faz? Se vocês quiserem me seguir no Instagram, é @marianaescaramuça. Sou sócia no Escaramuça Pandolfi Advogados. Podem nos procurar também na internet, no Google. Estou à disposição. É isso, lembrando que aqui a gente sempre te convida a debater, refletir e, sobretudo, a se informar. O ES Ouve tem edição de Eduardo Couto, texto e produção de Carol Bauer e também apresentação e direção de jornalismo de Daniele Coutinho. Galera, aquele abraço e até a próxima. Deixe seus comentários no eshoje.com.br. É lá que você se mantém informado toda semana. E nos siga nas redes sociais com @eshoje e no nosso canal do YouTube.